Então vamos começar, pessoal. Começar falando do quê? Assunto da semana, pô. Não tem como. Uma notícia que afetou todo mundo ouviu falar aí, Heartbleed Bug. Se você não sabe o que é isso aqui, ele afetou um monte de sites, afetou a OpenSSL, e o site bonitinho que eu falei é isso aqui. Se alguém não sabe ainda o que é Heartbleed, é simplesmente o seguinte: tem muita gente que trabalha com computação, que é programador, que se envolve aqui. Então, é como se fosse uma troca de mensagens. Se eu fosse trocar mensagem com eu e o Anquises, eu mando um pacote para o Anquises que tenha 3 bytes, digo assim, olá, e eu digo para ele o tamanho da minha mensagem. Eu digo, deveria dizer 3, né? Mas eu sou muito esperto, eu digo 64K. E aí, ele que é o OpenSSL, ele está meio distraído, ele não confere que eu mandei 64K ao invés de mandar 3. Então ele me responde o 64K da memória dele. Quer dizer, ele está me devolvendo o conteúdo da memória. Ali dentro tem um diálogo, tem senha, tem certificado, tem um diálogo, e eu posso usar aquilo que eu bem quiser. Então, esse é o bug famoso. Nunca vi isso mostrado em site bonitinho, mas já tem gente dizendo que ele já era explorado desde novembro de 2013, mas na verdade é explorado muito mais tempo antes, já tem 2 anos, porque ele afeta versões do OpenSSL 1.0.1 até 1.0F. 1.0.1 é de 2 anos atrás. Esse cara do Google foi o cara que divulgou, mas a coisa mais suspeita aí é que esse cara divulgou nesse site bonitinho dessa empresa, e essa empresa, vejam vocês, o dono é o ex-chefe de segurança da Microsoft. Muito mandrake isso, viu? E do governo Obama também. Eu fiquei assim, cara, pô, me senti, pô, os caras exploram a gente, fazem segurança, e a gente, pô, faz papel de palhaço, porque, pô, achando que suga a pólvora. A Microsoft, junto com o Google, é uma das empresas que fornece dados para o NSA. Tá bom, eles vão dizer que ela é obrigada a fazer isso, porque os americanos têm um monte de leis lá, vamos falar um pouco mais adiante das leis, mas a verdade é que eles fornecem. A Amazon, Facebook, todas fornecem. Não adianta. Uma outra notícia que a gente fica invocado é isso. Todo mundo está vendo que o NSA está ali. Até o presidente da China, que não tem nem se manja de informática, já disse que, pô, foi o NSA que está por trás disso. Ele deve saber que a China também deve ter umas maracutaias aí de vigilância, de espionagem, de fazer vírus. Também não são bonzinhos, não. Ninguém é bonzinho no mundo, tá? E outra notícia também nessa terça-feira é que, com tudo isso, o Snowden de novo pediu novas regras para a internet. Não é só o Snowden que está pedindo, o próprio Tim Berners-Lee está pedindo, e a gente sabe que está precisando mesmo, tá? Pô, junto esse negócio assim, tudo com cheiro de inicial, com fedor de inicial, e então motiva a gente a falar desse negócio aí, tá? Tá bom? Aqui é profissional de segurança, você trabalha na RSA, posso contar? Já contei, né, pô? Então, o que é só CNSA? Quem é esse NSA? Que diabo é isso aí? Ele é antigo, ele vem espionando faz tempo, sabe? Esse negócio aí já, muito antes até da internet, já existia, já espionava, tá? Quem escancarou tudo foi o Snowden. Ele escancarou não só a espionagem, escancarou coisas que os americanos vêm fazendo em todas as áreas. E os americanos são os mais bonzinhos nessa história, hein? Vocês vão ver adiante que os americanos têm a primeira emenda da Constituição, que permite que a imprensa fale alguma coisa e se garanta. Por exemplo, aqueles bonzinhos lá da Grã-Bretanha, que não são bonzinhos de coisa nenhuma, não tem lei nenhuma. Lá eles podem simplesmente invadir um jornal, quebrar todos os computadores, ferrar tudo, botar uma portaria mandando silenciar, porque eles não têm primeira emenda da Constituição, né? A segunda nem a terceira. Então o Snowden, para mim, seria merecedor do prêmio Nobel, tá? Elas foram revelações estarrecedoras, e uma das revelações que eles começaram a fazer, que ele mostrou, que é uma coisa bem secreta, ninguém sabia, é o orçamento de segurança americano. Então, eu vou começar a falar disso aí. A nossa privacidade já era. Tenho aqui uma rede de cabos que passa pelo mundo inteiro.
Esse slide é de uma apresentação do Anquises da Criptopast do ano passado, uma brilhante apresentação por sinal, mostra os cabos passando, mas vai mais além, os cabos todos, parece que tem cabo que não passa pelos Estados Unidos, mas todos passam. Porque tem um submarino nuclear americano, chamado Jimmy Carter, cuja função dele é fazer splice no cabo. Ele vai ao oceano, descobre, tem um cabo novo aqui. A Dilma mandou botar um cabo direto do Brasil para a Europa. Ah, beleza, ele acha uma chupetinha do cabo. Tipo... Simples. Função dele. Esse submarino ele faz funções piratamente, mas às vezes faz funções oficiais. Por exemplo, na costa da Noruega, da Finlândia, passam cabos da Rússia. E a Noruega deixou oficialmente o submarino atuar lá. Ele não precisou em pirata, ele falava que era um acordo com o governo e fez o splice na cara dura mesmo. Então, tudo passa pelos Estados Unidos, não tem jeito. Pior, além do cabo passar por lá, todos os DNS primários estão lá. Todas as informações passam primeiro por lá. O dia que os Estados Unidos quisessem cortar a internet do Brasil, ou usar do Afeganistão, qualquer coisa, demorava assim, vamos dizer, 3 minutos e meio. A lógica que eles não vão fazer isso, né? Ou quem é o burro que corta a comunicação de celular de cadeia? Liga a polícia cortar o celular da cadeia, ela não ouve mais nada que o preso está falando. Pô. Então, se eles cortarem a comunicação, eles não vão poder espionar a gente. Então não vão cortar, mas eles podem cortar. Isso é uma dominação tremenda. Eu considero que os Estados Unidos têm hoje, assim, desde a história, do início da história da humanidade, o maior poder sobre as outras nações que já houve na história do mundo. Nunca houve uma nação com tanto poderio, e tanto poderio difícil de você combater. Porque não tem força bruta que tire isso. A única força que pode combater isso é a força moral e ética. Vamos dizer, o pessoal fazer barulho, os americanos, o cidadão comum, descobrir, pô, meu governo é o filho da mãe mesmo, preciso botar em outros caras. O submarino é esse bichinho aqui, tá? Especializado nisso. Outros slides da apresentação do Anquises, tá? Esses caras fazem isso aí, e lá dentro dos Estados Unidos eles têm amparo legal. Eles têm amparo legal e fazem isso por quê? Porque é muito mais barato para eles fazer isso que botar uma guerra física, botar avião de combate, botar navio de guerra. E por isso é que eu vou falar agora. Pô. Vou falar dos números, do orçamento que o Snowden divulgou. O Washington Post mostrou isso com detalhes, e aqui tem um link para vocês verem onde estão os detalhes do orçamento. Vocês vão ver que por mais que os americanos gastem com segurança na guerra, na cyber war, é muito menos que na guerra física. Por exemplo, é chamado de orçamento negro, 52,6 bilhões. Isso aqui é troco para eles. É bem troco mesmo, esse é bem troco. Então, esse artigo da Washington Post, agosto de 2013. Esse orçamento cobre ações de espionagem, contra de inteligência, cobre tudo, tá? Ele igual a todas as agências de segurança americana. Eu vou falar só das principais, mas tem mais de uma dúzia. Os mais famosos são a CIA, o NSA e a CNRO. Que tem, a CNRO, se não me engano, é o órgão que comanda os satélites que vigiam a Terra aí. Então são os drones de alta altura, vamos dizer assim, cara, CNRO. Só as estrelas aí têm 68% desse orçamento. Tem esse grupo aí, que teve, só de 2004 para cá, só esse cara, o orçamento dele aumentou 100%. Agora, repara com isso, se a CIA pega do orçamento dela, 11,5 bilhões gastos em coletar dados, processar dados, analisar dados. NSA, dos 10 bilhões, 5,6 gastos em coletar dados, processar e analisar. O outro, a mesma coisa, uma boa parte, gasto em coletar, processar e analisar. Para fazer machine learning, para fazer filtragem de dados, para pegar os dados, nossos dados todos. Aí eu quero ver a concorrência da Petrobras. Eu pego todos os dados de todo mundo, aí filtra. Petrobras. Achou Petrobras, vai ser interessante. Lógico que não vai ver dados do Luca, nem do Anquises, tá? Mas estão lá. Essa comunidade de inteligência deles tem 107 mil pessoas.
O NSA é conhecido por empregar os melhores matemáticos americanos. Os caras que destacam nas faculdades, direto para o NSA. Eles têm caras muito bons de criptografia lá, os melhores caras do mundo. Estão contratando. Eles estão contratando. Então, aqui, já deve ter recebido proposta, porque ele é bom nesse assunto, deve ter recebido proposta. Mesmo com esse dinheiro todo, eu disse, ainda é mais barato. Esse aviãozinho aqui, o F-22 Raptor, cada um custa 361 milhões. Um avião não faz nada, né? Tem que comprar uns 60 alguma vez. 60, e olha, o americano, esses 22 aviões americanos não enchem o porta-aviões, viu? Botei 60 assim só com conta modesta, porque para nós 60 seria bom. Já dá quase, dá 22 bilhões, já é bastante grande, né? Esse naviozinho aqui, que é o navio, não tem nem cara de navio, né? Parece estar de cabeça para baixo, esse bichinho aí custou 7 bilhões de desenvolvimento dele. Lógico, quando eles lançaram o segundo, terceiro, quarto, quinto, vai custar menos. Mas esse primeiro, contando tudo, pesquisa e desenvolvimento, 7 bilhões. Também não vai ficar num só. Agora, e o data center da de Utah, aquele data center da NSA que foi preparado para processar os dados do mundo inteiro durante muitos anos? Já que custa tão caro assim? Olha, esse cara aqui, viu? Grandão, que faz tudo isso aí, pega todos os dados, coleta, massageia, mistura, bota na máquina de lavar, tudo. Sai o resultado ali. Aqui também, ó, chega dados do satélite, chega dados do seu lugar, está lá naquele data center, processa dados, nossos dados por 99 anos. Esse cara custou apenas entre 1,5 e 1,7 bilhões de dólares. Tá? Dá até para fazer uma Copa do Mundo. E o que ele conta? 5 aviões de F-22, ou apenas um quarto daquele navio lá. Sabe? Por que eles vão fazer guerra de verdade? Eles vão fazer guerra, esse tipo de guerra mesmo. Eles têm dinheiro e podem fazer. E além de ter dinheiro, eles têm leis que permitem eles fazer isso aí. Os americanos têm leis, até desde a Primeira Guerra tinha um ato de espionagem que eles cismavam que alguém era espião, podia aprender e fazer acontecer. Mas na verdade ele não usava aquele ato de espionagem. Mas é uma lei que vem desde a Primeira Guerra. Então eu vou falar de leis agora, tá? Não vou falar de todas não, porque eles têm um monte. Vou falar das principais. 2 decretos importantes, esse Caleia e o ato patriótico. Ato patriótico, se traduzido, não significa nada, porque na verdade ele é uma sigla. A gente conhece como ato patriótico aqui em português, mas em inglês ele é uma sigla. Esse Caleia é a lei dos grampos. Eles podem grampear qualquer negócio aí. Sabe, é oficial para eles. Eles podem chegar para Cisco e dizer, olha, não, eu quero informações. Eles estão amparados em leis. Ele exige que os operadores de telecomunicações, fabricantes de equipamentos, modifiquem projetos dos equipamentos, instalações e serviços para garantir que eles tenham capacidade de vigilância embutido. Sabe? Eu vou comprar o chinês mesmo, viu? O chinês, pelo menos tem um backdoor americano, mas de repente, não sei, os caras não fizeram direito. É durar só 2 meses, sei lá. Mas esse cara é terrível, viu? E o pior é que ele foi ampliado, tá? Eles não só fazem a lei ruim, depois chega um tempo, não amplia. Agora pega tudo, internet, banda larga, pega tudo. Esse é uma privacidade, é uma coisa perversa, não sei se vocês já se deram conta. Eu não estou falando só de internet, não. A gente está falando também de metadados de ligação telefônica. Você sabe o que é isso? Eu ligo para o Anquises liga para a Cláudia liga para não sei o que, um traficante de drogas, ou um terrorista, ou um amigo dela fica no Afeganistão, e aí eu vou chegar no aeroporto americano, eles têm assim, rastreia a ligação, quem fez ligação de um para outro, a rede de ligações, e se eles acharem que alguém da minha rede de contato são um terrorista ou um inimigo do Estado deles lá, eu posso me ferrar, posso ser barrado na entrada dos Estados Unidos. Então, metadados, ligações telefônicas, eles também estão vigiando. O outro é esse ato patriótico, né? É um decreto que o Bush fez logo depois do 11 de setembro. Aquela paranoia geral, eles fizeram um monte de leis, esse foi um. Que é um negócio aí bem grande, vocês viram que é uma sigla, né? Nem vou ler esse troço aí, mas é tão nojento esse troço.
Mas ele permite que o órgão de segurança intercepte ligações telefônicas, na boa, e-mails. Eles fazem isso para eles, está tudo legal, pô, beleza, estou protegido. Não, se não rir não, porque os ingleses são piores. Os ingleses fazem isso, não tem lei nenhuma que permita que eles façam. Eu descobri lá naquele livro The Snowden Files que os ingleses são muito mais FTPs que os americanos, viu? Bom, eles não têm nem, eles fazem isso sem necessidade de autorização da justiça, seja estrangeiros ou americanos, pode mascurar qualquer coisa. E ainda tem um negocinho lá, que os americanos têm uma leizinha lá, que eu vou só citar a sigla, mas é terrível, é uma lei que permite que um juiz emita uma ordem, e com uma simples ordem do juiz, ele pode vasculhar as coisas, e essa ordem é secreta. Só teve uma ordem dessa que foi divulgada, porque teve um jornalista que ficou sabendo por acaso desse conteúdo dessa ordem. Mas o ato que permite... não, isso aqui não é do ato patriótico. O ato que permite essa questão de fiscalização é o FISA, F-I-S-A. Eu só vou citar aqui também o slide da apresentação aqui. Aqui, fala um pouquinho disso aqui. Só aproveitando o contexto, né, e dando um exemplo um pouquinho mais antigo do que o que a gente está vendo agora do Snowden, em 2006 teve um escândalo grande lá nos Estados Unidos, porque um funcionário de uma empresa de telecom, da AT&T, ele divulgou para a imprensa que a NSA tinha salas de monitoramento de todas as chamadas de telecom dentro dos Estados Unidos. Então, toda operadora de telecom nos Estados Unidos tinha uma salinha lá fechada, né, só para NSA, e todo o tráfego de telecom que passava na rede, né, telefonia, chamadas telefônicas, etc., era redirecionado para a NSA, ela tinha uma cópia. E isso, assim, 2006, já existia esse tipo de coisa. O que nós estamos vendo agora, assim, é basicamente a mesma coisa, só que no mundo internet, mas isso aqui é só para exemplificar que desde 2006, no mínimo, a NSA já faz isso com telecomunicações de todo mundo, inclusive dos americanos e nossas também, né? E foi importante porque a gente pensa que começou recentemente, não começou não, tá? Aliás, começou muito depois do 2001, no atentado de 11 de setembro, mas já haviam coisas antes, tá? Mas as outras leis, o que eu falo que é perigoso é essa lei aqui, essa lei permite que um juiz ele faça um decreto secreto. Ele deve ter feito uma dúzia, sei lá, 200. Só estamos sabendo de um, porque teve um jornalista que descobriu esse um por acaso, ficou sabendo. Mas é uma coisa que alguém pode ser investigado por uma ordem de um juiz qualquer, dizer esse juiz é partidário de A ou de B. Bom, agora eu vou direto, já foi de lei, já sabe o que eles podem fazer, já sabe que é uma sacanagem total. Eu falo de tipo de espionagem. Tem dois tipos de espionagem. Aquele mais romântico, antigo, espionagem ativa, que eu ia lá, espionava o banquise, não sei o que, ficava olhando. Era um a um, né, pô? Aquele espião, tipo James Bond, aquela coisa toda, aquele tipo de espionagem. Aquilo é espionagem ativa. A passiva é diferente. A passiva é eu varro todo mundo e filtro e eu achar alguma coisa. Mas a ativa custa dinheiro, pô. Muito esforço para um único alvo, pô. Aqueles filmes de espionagem eram legais, pô. Eu tinha um espião só para ser encontrado. E não tinha dado nenhum antes de começar a espionar. Hoje é o contrário. Com a passiva, o cara tem um monte de dados. Antes de ele começar, ele não sabe nem quem vai procurar, já coletou todos os dados. Só tem um inimigo. Criptografia. Dizem que cada um de nós custa fração de centavos de dólar, ou por lá, poucos centavos de dólar, para o NSA vasculhar nossos dados. Mas dizem também que se você criptografar seus dados, o custo de todos nós vai aumentar. Então, criptografia é importante. Esse negócio de botar backdoor, os americanos já tentaram, nos anos 90, enfiar backdoor no próprio algoritmo de criptografia. Só para você ver que essas tentativas de maracutaia já vem faz tempo, tá? Então eu acredito que seu programa não tem backdoor, que deve ter mesmo, viu? Seu chip, seu celular, tudo tem. Então você tem que fazer o máximo possível para defender sua privacidade e mesmo assim tem um certo risco, tá? O que nós podemos fazer? Eu acho que nós estamos aqui hoje
justamente para ver o que nós podemos fazer. Até agora eu estou fazendo alerta, botando na cabeça de vocês que nós estamos em risco. E aqui, um evento como esse aí, que está sendo feito por voluntário, todo mundo dando nosso sangue, sabe, nego trabalhando, Felipe está trabalhando, nem sei desde quando hoje, por outros dias. Então esse evento é justamente para conscientizar todo mundo. Não é um evento só para gente TI, é para jornalista, advogado, todo mundo se proteger. E a gente vai ensinar a se proteger com algumas dicas práticas, outras teóricas. Eu vou falar aqui nas teóricas, mas as práticas vocês vão ver nas oficinas aí. Como botar em prática isso que eu vou falar aqui. São 4 ou 5 dicas simples, tá? Uma delas é você ficar anônimo. Por exemplo, não sei se está aqui o Ricardo Top, que andou fazendo experiência com o chat do Facebook, usando o Tor, o Gtalk, e ele conseguiu se comunicar usando o Tor e ficando anônimo. Com isso, o Facebook não sabe o que ele falou. Então, a gente vai ensinar a usar o Tor aqui na criptomoeda. Não é difícil. Quanto menos exposto você estiver, mais seguro você está. Outra dica é criptografia, tá? Isso é importante, tá? Por favor, fale. Como? Você está dando um detalhe um pouco técnico do Tor, eu não vou entrar em detalhes, não dá tempo, tá? Mas você pode discutir isso nas oficinas do Tor. O Tor, ele tem bastante segurança sim, tá? Porque tem uma rede de servidores ali, que ele não é uma coisa peer-to-peer, por simplesmente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você quer falar, Marquinhos? Só falar, o que acontece na rede do Tor é que assim, o que acontece, né? Quando você vai acessar o Tor, você entra numa máquina que é o gateway de entrada dessa rede do Tor, e aí ela redireciona a sua comunicação entre outras várias máquinas, meio que aleatoriamente, tudo criptografado dentro dessa rede do Tor, e aí você vai sair para alguma outra máquina, em algum lugar do mundo, que vai sair a sua requisição web, você vai acessar o site, né, vai voltar tudo de volta até chegar no seu computador. Dentro da rede, você não tem como ver o que está acontecendo, quem está acessando o que, aonde, você não tem como espionar nada do que está acontecendo. O que existe, de fato você tem razão, é o quê? São pessoas que montam nós, que a gente chama de os nós de saída do Tor, né, essas máquinas que estão no fim da cadeia, e esse cara que está no fim da cadeia, ele vê o que está saindo e vê o que está voltando. Então ele consegue monitorar mais ou menos o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou navegar no site, a minha solicitação de que eu quero ir no site do, sei lá, do UOL e ver a página de fofocas, né? Aquilo lá vai sair lá pelo gateway e o cara vai ver, opa, tem alguém vendo isso daí, só que ele não sabe a minha identidade. O que pode acontecer é, conforme esse cara vai monitorando a navegação de quem está saindo, ele consegue de repente traçar o perfil das pessoas. Opa, tem um cara aqui que está acessando tal coisa, e aí ele acessou uma página, que é a página que ele fez o login, e daí eu vi a senha dele, eu vi o usuário, alguma coisa assim, e identificou. Então, dentro da rede não dá para monitorar, mas sim, de fato existem algumas pessoas, governos, forças policiais, gente maliciosa inclusive, que fica monitorando a saída, né, os nós de saída, porque eles criam nó de saída e se popularizam na rede, e aí sim, existe um pequeno risco. Só que é melhor do que nada, é muito melhor do que nada ainda. Eu não sei se foi o próprio Anquises que falou na criptopagem, que foi feita em dezembro, né? Que você procurar na internet por vulnerabilidade do Tor, você vai encontrar um monte. Mas nem todas são verdadeiras, só assim, o próprio NSA, ele solapa o Tor, ele bota artigos dizendo que o Tor não presta, que ele tenta desestimular o pessoal a usar o Tor. São tantos artigos que para mim ficou uma mensagem clara, eles não querem que a gente use. Deve ser ruim para eles usar. Então é bom que a gente use. Fazer criptografia, a gente sabe. Fora o Tor, a gente está falando em alternativas de código aberto,
que a gente confia que seja mais seguro. A gente não está falando de alternativas que... Depois eu vou até mostrar um exemplo de um código que não é aberto. Existe o protocolo da Microsoft, ninguém sabe o que tem por dentro. A gente não sabe nem se... VPN abertas também. Uma pesquisadinha nós tem redes de VPN, você baixa o cliente, você se conecta em... VPN sim. Tem proxies anônimos, então você se conecta no proxy, daí ele vai fazer a sua navegação. Perdão. Existem algumas alternativas além do Tor, né? Então existem redes de VPN, justamente para anonimizar quem quiser acessar. Você baixa um client, você até configura por onde você quer sair dentro daquela rede de VPN. Existem vários proxies anônimos também. Então assim, existem algumas alternativas. Normalmente o Tor é o mais usado, também é super fácil de usar. Você baixa um add-on no seu Firefox, ou você não quer baixar nada na sua máquina, você pode baixar o Tor Browser, que é um browserzinho que você instala, bota num pendrive, não precisa instalar nem nada, você executa e você já está navegando via aquele browser por dentro da rede Tor, etc. Então o Tor é talvez o mais fácil e o mais popular, mas existem alternativas também. E é código aberto. A gente é francamente defensor de código aberto, porque qualquer um pode examinar, auditar, sabe? Né? Eu não sou contra o código aberto, mas vou aproveitar o gancho e vou te trucar, entendeu? Porque assim, a gente está batendo muito na tecla aqui por conta dessas revelações, é mais seguro a gente usar software de código aberto, porque software de código aberto a gente pode auditar, ver se tem algum backdoor instalado, alguma coisa, e software proprietário, tipo, né, empresa que a gente conhece aí, que fabrica um editor de texto por aí, a gente não conhece o código e não sabe o que aquela ferramenta faz por dentro, né? Mas, por exemplo, lembrando do bug aqui do Heartbleed, ele é um bug que foi descoberto no software de VPN de código aberto. E é um bug que ficou lá instalado, né, ficou lá durante 2 anos, desde que fizeram, e ninguém percebeu. Né? Então, é muito bonito a gente falar, cadê? O Pedro Rezende vai me matar. É muito bonito a gente falar isso que dá para auditar e tal, mas na verdade, infelizmente, pouca gente audita e pouca gente, inclusive, tem conhecimento para auditar. Então, na prática, a gente acaba ficando vulnerável, mas pelo menos no código aberto tem a chance de descobrir. Entendeu? Código fechado, nem isso a gente tem. Eu tenho a explicação por que o bug está lá. Por que está lá o bug? Porque esse programa é feito em C. Infelizmente, a comunidade C não costuma testar, costuma fazer teste unitário. Por exemplo, quem programa aqui em outras linguagens, Java, Ruby, coisa assim, faz um monte de testes unitários. O que é um teste unitário? Você tem uma parte do programa que faz a conta de somar, a gente faz um trechinho de programa que testa ver se 1 mais 1 está dando 2 mesmo. E em C o pessoal não faz isso. Eu já fui programador sei muitos anos, e eu, quando fazia teste, era assim, tipo, passei por aqui, as coisas assim, tá? Então, se o OpenSL tivesse teste, esse troço já tinha sido descoberto há muito tempo. Mesma coisa aquele código, aquele erro do sistema universal do Mac, que tinha 2 GoTools seguidos lá. Se tivesse teste, já tinha sido descoberto. Mas, infelizmente, essa programação assim de baixo nível é feita com C, ou felizmente é feita com C, e o C, o pessoal não tem nem muita ferramenta para fazer teste. Mas ele tem razão no que ele falou. Desculpa, vamos embora. Então aqui, ó, criptografia, vamos aprender o que estava aqui, todo mundo se defender. Outra dica é, se você tem um negócio mesmo importante, um negócio sério, cara, alguém recebeu uma carta de uma amante, se alguém recebeu alguma coisa muito grave, não bota na rede, viu? Fica fora da rede, esconde. Você vai copiar aquilo lá, copia num pendrive, criptografa, faz toda a defesa, né? Não é isso? Eu vou mais além. Se você não quer que a sua foto pelado com um namorado ou com a namorada apareça na internet, não tira foto. Não, esse tipo de proteção parece coisa boba, mas hoje está todo mundo botando na internet um monte de coisa aí, e a internet tem uma qualidade que ela não esquece. A internet não esquece. Se você perguntar para a Xuxa vai dizer, realmente a internet não esquece. A Cicarelli também percebeu que a internet não esquece. Então, se você não quer que vá, ele tem razão. Nem tirar foto, porque se eu não tirar foto, eu fico com vontade de botar. Outra coisa é o seguinte, aí já falamos, software comercial, eles são mais fáceis, são mais amiguinhos de backdoor, porque ninguém vai perceber. Se não levamos tempo bom para perceber, sabe,
no software da Microsoft, não vai perceber. E aí, eu vou falar aqui um outro software, mas assim, código fechado é mais fácil de incluir. E a última dica aqui é você usar um negócio que é de domínio público. E aí foi que eu pensei que a sua pergunta tivesse a ver. Porque existe um protocolo da Microsoft chamado BitLocker, que ele é só compatível com ele mesmo. Se você usa um negócio que é compatível com todo lugar, se eu falo com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano, se tiver um erro, tiver uma coisa, um dos erros da cadeia pode perceber. Agora, só tem uma coisa aqui. A fala com A o tempo todo, você não vai perceber nunca que tem falha. Então, a última dica é você usar coisas que sejam amplamente, com ampla compatibilidade, tá? Essas cinco dicas que nós temos aqui, vocês, criptografia e Tor, vocês não vão saber que sem saber usar. Aconselho fortemente esse participar das oficinas. Nós estamos até com um pouco de dificuldade de fazer oficina, tem bastante interessado. Se alguém souber, até quiser ajudar na oficina, vai ser ótimo. Espero que a gente tenha alertado vocês que da importância desse software todo. Esse slide aqui vai mostrar um cara que é bom de criptografia, escreveu um monte de livro, bom de matemática. Hoje ele não usa muito matemática não, mas já os livros dele de matemática são os mais antigos. Mas ele diz, criptografia é sua amiga, use bem, siga as regras. Por exemplo, tem um órgão no Brasil chamado SNI, que ele não segue as regras. Por exemplo, tem uma lei de criptografia básica, o princípio básico de criptografia é você confiar sempre nas suas chaves e não no seu algoritmo. Não pense você que você vai descobrir um algoritmo aí maravilhoso, escondido, não vai contar para ninguém e vai pensar que ele é seguro. Não é. Aqui mesmo em criptografia tem um monte de gente esperta que vai ficar testando o teu algoritmo, vai ficar desafiando o teu algoritmo e às vezes eles vão levar assim uma eternidade, 3 segundos para quebrar o teu algoritmo. Esses algoritmos mais famosos já foram testados por milhares de pessoas no mundo inteiro. Um monte de gente perdeu 3, 5, 10, 15 segundos e às vezes muitos desses algoritmos famosos foram quebrados e hoje caíram de moda. Para ser verdade, a maioria dos algoritmos que eu conheço já estão fora de moda porque foram quebrados. Mas ainda tem alguns que são bem seguros e que você ainda pode usar. Desde que você use um número de bits suficientemente grande. E outro lado, não uso criptografia, uma máquina quântica, que aí tem uma palavra certa, eu não vou falar. Mas dançou. Porque o cara a máquina quântica tem uma capacidade de processamento muito maior. Se ela levaria 5 anos para quebrar teu código numa máquina comum, na quântica ela vai levar 5 horas. Anquises Moraes do Garoa, eu, Luca Baixo, da Totors, e agora a gente tem tempo para fazer um debate, todo mundo perguntar, dizer o que está fazendo, o que está sentindo, se o RDC está incomodando, está seguindo o Anquises. Pessoal, agora está todo mundo aí convidado para falar aí. Bem, pelo que você mostrou, a Iniciato tem um aparelho de lei gigantesco. Ela também tem uma capacidade de conseguir informação superior a qualquer grupo que ele conhece. Ela não pode ter informação de empresas que fazem lobby para o governo americano ao ponto de chantagear o governo americano de ter, tipo, uma ditadura meio que escondida sobre o governo. Porque até agora, mesmo com a quebra de regras constitucionais, ela não sofreu dano nenhum. Ela manteve assim uma posição de poder que parece que só vai crescer. Primeiro que o NSA tem um poder acima do presidente às vezes. É um órgão não poderoso, só os serviços não poderosos que o presidente tem sempre. Não basta dizer para, porque tem um outro que diz não para. E essa questão grande, tem um cara chamado General Alexander, ele foi numa conferência no Texas, foi lá só para falar, só para se dedicar a falar, ele garantiu que pé junto não tinha espionagem, não tinha nada, que está tudo certinho, tudo bonitinho. E todo mundo acreditou, até o Obama acreditou. Muitas coisas o NSA e outros órgãos estão acima do presidente, porque eles não mudam de administração assim, de tantos anos. Não sei se chegaria a ser uma ditadura, mas para nós que estamos aqui de baixo, nós ficamos sem poder fazer nada. A gente pode fazer o quê? Reclamar, né? Espernear,
mas ele não pode mandar uma bomba atômica neles. Existe jogo de interesse de todos os lados, né? Ou seja, o governo americano interessa esse tipo de espionagem. Porque ele está espionando inimigos, adversários, ele está aproveitando para obter informação de outros países durante convenções entre países, que nem já aconteceu de espionar, etc. Então, para o governo americano, todo esse aparato de espionagem interessa. Então, interessa a eles encher a NSA de dinheiro para que eles construam quantos data centers eles precisarem, mesmo porque a gente acabou de ver que é baratinho, né, comparado com qualquer tecnologia de espionagem ou guerra tradicional. Por outro lado, lógico, existe toda uma indústria, assim, todas as grandes empresas que vendem tecnologias militares para o governo americano lá nos Estados Unidos, nos últimos 5, 10 anos no máximo, eles desenvolveram grupos específicos para vender serviços de segurança cibernética também. Então existe toda assim uma corja se retroalimentando aí com interesses mútuos, entendeu? Então o governo americano tem interesse nesse tipo de espionagem, empresas que vendem esse tipo de serviço têm interesse em vender isso para o governo americano e por aí vai. E obviamente assim, o governo americano não é o único que faz isso, né? A China faz isso, a Rússia faz isso, todo país que tem um mínimo de infraestrutura, um mínimo de política e investimento interno faz isso porque faz parte do dia a dia dos países, né? Eu só tem uma pergunta aqui, esse rapaz aqui. Não, aqui se falou bastante aqui de algoritmos, de criptografia, e assim, me parece que hoje já existem algoritmos que o cara não vai quebrar se ficar tentando senha. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco o que é possível de se fazer para você guardar a sua chave. Porque se a sua chave aparecer, eu acho que esse vai ser o caminho mais provável que vão tentar para quebrar a sua criptografia. É tentar só achar a sua chave no seu computador, no seu celular, em algum lugar. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso, algumas dicas de como proteger a sua chave de segurança. Que eu responder um aqui, eu só vou dizer que você tem que usar um site que administra suas senhas, tá? Existem muitos por aí. O pessoal pediu a palavra porque um dos sites famosos, ele divulgou ontem uma lista de sites que tiveram problemas com o Heartbleed. Então você tem que usar um administrador de senhas e não confiar muito em você mesmo. Mas a resposta verdade é o Anquises mesmo, tá? Eu anoto no caderninho que fica trancado dentro de casa escondido. De fato, assim, os algoritmos são confiáveis, principalmente os algoritmos públicos e as implementações abertas desses algoritmos são confiáveis. E o conceito da criptografia moderna é: o algoritmo é confiável e o segredo da privacidade de quem está usando é a chave que ele está usando, né? Na prática, quando você instala um software de criptografia no seu computador, etc., ele vai instalar dentro do seu computador uma chave criptográfica que ele vai utilizar, né? E para você ativar isso daí na hora de usar o software, você tem que digitar uma senha. Então aí já começa a dar merda, né? Quando o usuário começa a mexer, já começa a dar problema. Então assim, você vai botar a senha. Então tenta botar uma senha o mais difícil de ser adivinhado possível, né? Para proteger essa chave. Você quer ir no nível de paranoia um pouco maior? Em vez de você gravar, na hora de gerar, alguns programas permitem isso, em vez de você gerar essa chave na hora de instalar o programa e gravar no seu disco local, grava num HD externo, num pendrive USB, então você só conecta na hora de usar o software de criptografia, então sua chave não vai estar lá no seu computador o tempo todo, por exemplo, né? Para empresas, existem tecnologias específicas que custam caro e que muita empresa ganha dinheiro vendo esse tipo de tecnologia para empresas, bancos, etc. Mas para nós, seres humanos normais, dá para fazer uns cambalachos, dependendo do software que a gente usa. Então, basicamente é isso. Assim, minha sugestão é: existem softwares para você guardar senhas, sites que você pode também se cadastrar e guardar senha. Software eu acho mais confiável do que um site, porque um site ele vai estar lá, então de repente aquele site pode ter um problema de segurança, daí vazar todos os dados de todo mundo, ou aquele site pode estar passando esses dados para alguém, você não sabe, você não conhece. Então eu recomendo você ter algum software local que faça isso. O bug do Heartbeat, né, que surgiu essa semana, ele é bem interessante, porque ele, além de ser um bug sobre uma ferramenta aberta, mas a vantagem é que todo mundo pode olhar o código e falar: aham, foi aqui que o cara cagou e fez o bug, né? Esse bug tem uma característica muito interessante: é o software de criptografia de fazer o SSL na HTTPS que todo mundo faz para navegar internet banking, ler e-mail no Gmail, por aí vai.
E aí ele tem um bugzinho, um erro de codificação, que você manda um pacotezinho malicioso, bem bolado lá para o servidor web, ele vai te responder um bloco da memória. E esse bloco que é mais ou menos aleatório, né, um bloco da memória do servidor. Então você pegar, pede, me dá um bloco da sua memória, você vai fuçar esse bloco e falar, opa, de repente, por sorte, você pode ter a chave de criptografia que você jurava que estava segura dentro daquele bloco de memória. Então, às vezes pode acontecer um bug doido, surreal, que até mesmo sua chave de criptografia pode ser vazada. Então, assim, minha sugestão é tenta manter, se possível, num negócio externo, não ficar lá disponível o tempo todo. De novo, eu guardo minhas senhas num caderninho trancado. E mesmo assim, as senhas que eu escrevo no meu caderninho, elas estão codificadas. Tem um algoritmozinho lá. Então você vai ler algum número lá que é minha senha, na verdade não é aquele número. É só eu sei a conta. Dançou, mas sabemos que tem tudo no caderninho. Pode roubar. Bom, mas eu quero insistir uma coisa. Desenvolvendo software hoje em dia, tem muitas técnicas que você pode fazer para se defender de bugs. Quando eu falo em teste, não é só teste não. Quando você desenvolve software, você faz entrega do seu software. Assim, eu vou entregar para o meu cliente quer que seja, não importa, a Varig, nem existe lá, né? Mas a Varig recebe software cada 6 meses, pô. Então, em 6 meses eu entrego um pacote de software que tem 300 mil coisas para ser verificada. A chance de ter um bug lá não ser percebido é enorme. Mas se eu entrego software a cada 2 semanas, são poucas coisas que vão em cada vez. E aí, tem grande chance o cara perceber um erro. Então, por isso que a gente defende fortemente alguns conceitos de desenvolvimento que permitem, assim, entregas rápidas, software testado. São coisas que foram evoluindo. Eu desenvolvo software desde 68. 68 não era assim, não. Era uma bela porcaria, mas nos últimos 10 anos evoluiu bastante e hoje a gente tem uma série de conceitos que nos permitem, a nós, desenvolvedores, dormirmos mais tranquilos. Boa noite. Eu queria, acho que talvez menos fazer uma pergunta e mais fazer uma provocação a vocês, os Code Heroes. Assim, quer dizer, nós, que eu digo nós, quem não programa, quem usa, quem padece, do outro lado, né? Como ele disse aí, quando o usuário começa a mexer dá merda, eu acho bem interessante essa frase, quer dizer, o usuário é um problema, né? E na verdade não é um problema, o mundo todo está aqui porque existem os usuários, não porque existem os programadores. Mas eu entendo, o Neil Postman diz, um homem com martelo tudo se parece com um prego, quer dizer, o programador é mais ou menos... eu queria ver como vocês veem que uma defesa talvez fosse mais você saber quem você é, aonde você está e o que você está fazendo. Quer dizer, no sentido de que talvez a defesa maior seja cognitiva, seja a produção de sentido. Está meio teórico assim que eu estou falando, porque eu sou professor, mas desculpa, eu vou explicar fácil. Durante a campanha americana no Afeganistão, e a gente deve lembrar que os Estados Unidos levou 10 anos para pegar o Bin Laden, né? Uma década, bilhões de dólares para pegar um cara. E teve um episódio que foi bem interessante, quando ele estava naquele vale lá de Kandahar, não sei se a pronúncia exata é essa, e os americanos desenvolveram uma bomba enorme, aquela bomba hiperbárica, que produzia um centro de baixa pressão que sugava tudo, porque se supunha ele estivesse numa caverna lá naquela região, e ele realmente estava. E ele usou um celular daquele Global Voice, Global Village, que tinha da Motorola, aquele com aquela... que usa satélite, fala em todo lugar, tal. Ele usou, e depois outro cara continuou usando, dando instruções. E o cara foi para um lado e ele foi por outro. E aí os serviços americanos foram em cima do celular e pegaram o celular e o cara com o celular. Mas o cara com o celular não era o Bin Laden, era outro cara. Quer dizer, isso é uma estratégia cognitiva. Ele entendeu como isso tudo funcionava, forneceu uma informação que não era a informação que se imaginava deveria ser. Quer dizer, o que eu quero dizer ao fim e ao cabo é o seguinte: será que uma solução não seria o usuário, esse mala, compreendendo onde ele está, ele agir de uma maneira que ele edite a sua existência, a sua representação na rede? Ou seja, eu entro e pesquiso num site que não me representa, não é o que eu quero, não é o que eu faço. Ou seja, você vai produzir data trash a seu respeito, que não corresponde efetivamente a você.
Porque me parece que a questão de segurança do ponto de vista técnico, que eu acompanho alguma coisa e tal, quer dizer, em termos técnicos de segurança, você tem uma situação que é o seguinte: não há segurança perfeita. O que há não é que se vai ser quebrado, é quando vai ser quebrado. Essa é a questão, né? Todos serão, algum dia, em algum momento, com alguma capacidade de processamento. Agora, se essa resposta retornar e a resposta não corresponder mais a você, você está seguro, né? Como é que vocês veem isso? Desculpa o excesso de pergunta. Resumindo, é o que a gente mais ou menos falou aqui, assim, você se expor ao mínimo possível na internet, nas redes sociais, etc. Ou seja, hoje em dia é impossível você viver, hoje em dia, assim, é praticamente impossível viver sem rede social, né? Assim, se parar o Facebook, ninguém mais consegue sair de casa, né? O que eu vou fazer agora, né? Mas tenta se expor ao mínimo possível, ou seja, não bota lá seu nome completo, telefone, CPF, RG, endereço, etc. Quem aqui já procurou no Google por si mesmo, pelo seu próprio nome? Entendeu? Eu já fiz isso, mas eu sou um péssimo exemplo, né? Meu nome é assim, a chave primária de banco de dados, então, assim, pesquisar, você acha a minha vida inteira, né? Qualquer usuário leigo de Google. Mas, assim, a gente acha muita coisa sobre a gente nas redes sociais, no Google. Né? Alguém aqui já se pesquisou e não se achou nunca? Né? Ou não achou alguma coisa que nem lembrava que tinha exposto, por exemplo, né? Então, é muito comum isso daí. Então, nesse sentido, a melhor dica possível é evitar ao máximo publicar ou divulgar qualquer informação que não seja realmente essencial. Tá? Lógico, aí vai do nível de conveniência, de paranoia. Eu, particularmente, me dando como exemplo, eu sou paranoico em algumas coisas, então eu não uso o Foursquare porque eu não vejo porque as pessoas têm que saber onde eu estou. Entendeu? Não que eu vá em algum lugar que não deva, mas de vez quando a gente vai, né? Mas as pessoas vão. Mas assim, eu não quero que as pessoas saibam. Tudo bem, agora eu estou fazendo uma palestra pública. A primeira coisa que eu fiz quando eu sentei aqui, eu tuitei, pô, a CryptoPark está bombando. CryptoRave, perdão. Né? CryptoRave está bombando, mas pô, qualquer um que vai no site, vê que eu quis estar aqui, etc. Mas tem gente que gosta, eu estou lá no Foursquare, o cara faz check-in no ponto de ônibus, entendeu? Se deixar. Então, assim, é gosto, entendeu? Por outro lado, eu boto um monte de coisa no meu Facebook, que está fechado só para os meus amigos. Então, eu acho que assim, é você controlar quanto você quer se expor. A gente sempre vai acabar se expondo muito mais do que a gente gostaria pela facilidade tecnológica de alguém pegar uma informação sua e jogar para lá, ou de alguma informação que você publicou em algum lugar há 10 anos atrás e ainda está online. Então, por exemplo, quem aqui é experiente o suficiente para lembrar dos GeoCities? Né? Quem aqui não sabe, o GeoCities foi assim, nos primórdios da internet, não era da pedra da internet, né? Quando os sites eram movidos a carvão, né? O GeoCities era um site que você construía sites, páginas pessoais, etc. Né? Oi? Os sites eram movidos a carvão e muito GIF animado, né? E aí o que acontece? Aí uma bela época o Yahoo comprou o GeoCities, que estava bombando, aí entrou a bolha, todo mundo começou a se ferrar, e daí quando teve a crise dos Estados Unidos de 2009, mais ou menos, que todas as empresas americanas começaram a apertar o cinto, a primeira coisa que o Yahoo fez foi apagar o GeoCities. Ninguém usa mais, aqui é velho, deletei tudo. Então assim, quem aqui tinha site no GeoCities mesmo? Né? Vocês acham que os seus dados que estavam no GeoCities sumiram? Hoje existe pelo menos 2 ou 3 ou 4 sites que tem o mirror completo dos GeoCities. Você acha o seu site no GeoCities disponível na internet. Por que você disse? Quando eu pesquisei meu nome no Google, e na primeira página tinha meu endereço de casa. Por quê? Porque no meu site do GeoCities, o idiota aqui tinha botado o endereço de casa, tinha botado o currículo, né? E o endereço de casa, entendeu? Então tá lá. Quem quiser saber onde eu moro, procura Anquises, primeira página vai estar lá o meu endereço. Tá? Então é isso, às vezes a gente não controla, a gente acaba perdendo o controle da informação. O que eu vou fazer? Eu tenho duas alternativas. Ou vou procurar todo o site na internet que faz mirror do falecido GeoCities e pedir por favor para os caras tirarem, torcer para que eles tirem a informação, ou eu vou mudar de casa. Né? O que eu quero acrescentar só é um balanço entre o que você quer de conforto e o que você quer de segurança. Nós temos na TalkWorks o Olabini, vocês devem conhecer de nome. O Olabini é um paranoico. Ele diz, se você usar o browser uma única vez no seu computador, a segurança não é mais 100%. Então ele é do tipo que ele se protege o máximo possível. A senha dele tem uns 32 caracteres, é uma coisa assim.
Antes de passar o microfone para a Cláudia Mello da TOTOS, que ela aparece amanhã, eu vou dizer que eu não uso o Foursquare, porque eu como só daquele quilo do seu Joaquim ali. Pô. Se eu fosse daquele restaurante chique, eu ia usar, viu? Eu queria só fazer tá rolando uma questão se o Olabini estaria aqui, mas não. Foi pegadinha. Não, só um comentário em relação à sua provocação, sua pergunta. Acho que você foi direto ao ponto. A gente que trabalha com tecnologia, tem dois grandes desafios com esse cenário. Primeiro é a questão de segurança mesmo, criptografia ponto a ponto, é o sabão do século XXI. 100 anos atrás, a gente teve que aprender a usar sabão para parar de ficar doente todo dia e não morrer. Agora a gente precisa aprender criptografia forte ponto a ponto para não deixar isso acontecer. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a experiência de usuário. Como é que fazer uma coisa que é ainda obscura, digamos assim, ser muito simples, ser natural? E é sim um desafio, a gente não tem resposta ainda. Então as pessoas de tecnologia têm que trabalhar com pessoas de outras áreas. Qual é a sua área? Comunicação, enfim, sociologia, para a gente achar a solução. Pessoal, eu lembro que tinha alguém, aquele rapaz ali tinha feito uma pergunta, a gente está quase no final, a gente faz pergunta, a gente comenta, depois você... Uma pergunta dele também ali, umas duas perguntas, depois... Entendi. Pode fazer uma provocação aqui. Vou fazer pergunta, se for muito longa a resposta eu não vou responder, tá? Eu queria saber de vocês, na visão de vocês, como que fica o negócio de computação em nuvem com essas revelações, com essas informações que no fundo as pessoas já sabiam, uma vez que a ideia central da computação em nuvem é que os provedores de tecnologia detenham essa infraestrutura, esse processamento, que uma vez que isso é granularizado, como que fica esse negócio que até então estava bem direcionado para estourar agora? Deixa eu responder rapidinho. Por coincidência, eu faço parte de um grupo que chama Cloud Security Alliance, que é um grupo que pesquisa segurança e computação em nuvem. A gente tem um capítulo aqui no Brasil e tal. E quando surgiu essas revelações do Snowden, estava tudo pegando fogo, a gente fez uma pesquisa sobre o que os profissionais da área de TI achavam disso e tal, e a grande maioria estava com medo. Muitas empresas pararam de fazer projetos de migrar sua infraestrutura de informática para a nuvem, justamente por conta desse risco de você migrar seus serviços, suas informações, seus dados para uma empresa externa, na nuvem, né, na internet, na verdade, do lado da internet, e aí essa empresa fazer qualquer coisa com seus dados, ou porque ela não segue as políticas que ela diz que segue, ou no caso que o Snowden provou, porque o governo americano obriga a empresa a divulgar os dados e proíbe a empresa de contar que ela está divulgando seus dados para o governo americano. Ou pior, né, o governo americano, se a empresa não colabora, ele vai lá e invade a empresa. Foi o que ela fez no Google, né? Ela conseguiu interceptar as comunicações entre os data centers do Google. Então toda essa navegação no Gmail é criptografada, mas dentro do Google está tudo criptografado. Então ela consegue interceptar a comunicação entre os data centers. Então muita gente começou a ficar com medo, com receio e parar de usar tanto computação em nuvem justamente com receio desse tipo de vazamento de informação. Eu só quero puxar a brasa para a minha sardinha e dizer que isso tudo que ele falou eu concordo plenamente. Mas nós temos alguma alternativa de nuvem privada e que não é aquela nuvem privada, aquela geladeira que você não pode saber o que tem dentro. Nós temos um negócio chamado OpenStack, que nós, da TOTOS, somos bastante, confiamos bastante, temos committers desse software, tem muita gente estudando, que conhece bem, porque a gente acredita que seja uma alternativa ao serviço aí.